Olá, bom dia, estudantes e colegas do curso de Psicologia. Neste encontro, teremos a oportunidade de refletir sobre os desafios, as transformações e, sobretudo, as demandas atuais que cercam a atuação do profissional do psicólogo. As relações humanas estão cada vez mais complexas. Vivemos tempos de grandes mudanças sociais, tecnológicas e emocionais. E com isso, cresce também a responsabilidade dos psicólogos em acolher, compreender e atuar diante das dores e inquietações do nosso tempo. Daí, seja nas clínicas, hospitais, escolas ou nas políticas públicas, a presença do psicólogo tem se mostrado essencial. Junto a essa importante crescente, surgem também novas exigências. É preciso estar em constante formação, lidar com questões éticas cada vez mais delicadas, enfrentar cargas emocionais e muitas vezes lutar pelo devido reconhecimento profissional. E para nos ajudar a compreender melhor esse cenário, temos hoje conosco um convidado muito especial. Nosso palestrante é psicólogo, tem especialização em análise do comportamento aplicada, é especializado em neuropsicologia e psicologia analítica e é fundador da clínica UANA. Com vocês para falar sobre o tema As demandas do mercado de trabalho, a minha profissão, um olhar para o futuro da psicologia, convido o psicólogo Davi Freitas. Muito obrigada a todos e boa palestra. Bom dia a todos da Faculdade de Psicologia, o primeiro período, da Unassal. Primeiramente, eu queria agradecer esse convite, né? Para mim é uma honra estar sendo chamado para falar com essa turma, né, desse curso que eu tanto amo, que eu tenho tanto apreço, né? E antes de qualquer coisa, também gostaria de me apresentar. Me chamo Davi Freitas, né? Eu acho que tem um card, né, que a equipe já deve ter passado aí, mas assim como vocês, passei por todo esse processo e me formei há pouco tempo e sou fundador da clínica UANA. Minha abordagem é a terapia do esquema. Tenho uma especialização em análise de comportamento aplicada, né, a ABA, que provavelmente vocês aí no próximo período vão estar absorvendo algum tipo de conhecimento sobre ela. Atualmente também faço uma especialização em neuropsicologia e outra também em psicologia analítica, que também vocês vão conhecer esse grande teórico que eu tenho tanto respeito, né, que é Jung, tá? Hoje eu fui chamado para falar um pouco com vocês sobre o mercado, né, de trabalho e como eu interpreto isso. E assim, eu acho que a gente tem muito para falar, né, sobre a psicologia, a nossa ciência que a gente tanto gosta. Mas eu poderia falar aqui dos campos, das áreas de atuação, como, por exemplo, a área escolar, não é, a própria saúde nos hospitais, esses atendimentos de urgência. Você pode desenvolver atividades em setores da justiça, né? Você pode ter a própria clínica, que é o meu caso, e tantas outras áreas que existem, né, da psicologia. Mas eu acho que mais importante do que isso, talvez, eu gostaria, isso é uma visão, um ponto de vista meu, que eu acho mais importante até do que isso é a gente falar dessa atuação do psicólogo, desse momento, né, que a gente vive hoje global. Então, quais características, né, esse psicólogo de hoje ele deve ter, independentemente da área, né, da atuação, o que é que ele pretende? Quais são os grandes desafios que esse psicólogo hoje ele vai enfrentar, né, e passar por um processo de revitalização mesmo, de atualização, para estar entregando um serviço cada vez melhor, né? A gente vive hoje, e tem se conversado muito já sobre isso, a gente vive hoje o momento das IAs, né? A gente percebe que hoje, cada vez mais, e não é só dentro do setor da área da psicologia, mas em outros também, a IA meio que tomando forma e fazendo muitas vezes o papel, né? Entregando serviços, né? Serviços como esse que são tão complexos, né? Que trata da saúde mental das pessoas,
e a gente às vezes está, como vocês estão aí, estudar durante todos esses anos, e às vezes e até a desinformação mesmo, pessoas buscando a IA para obter respostas, né, para fazer, procurando linhas de tratamento. Então, olha só, que profissional seria esse da psicologia, né? Realmente, a psicologia ela passa por um momento de transformação, né? É, o que é que a gente poderia estar fazendo, né, hoje? O que é que esse profissional tem que a IA nunca vai conseguir entregar? Então, isso é uma discussão que eu queria trazer para vocês, né? Uma reflexão para trazer para vocês. Hoje, também aproveitando, a gente também vive, vocês vão também ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor sobre o papel, né, do Conselho de Psicologia. E hoje a gente também vive um momento muito oportuno, onde a gente quer meio que definir mesmo a atuação do psicoterapeuta como sendo um, um serviço da psicologia, né? Então, a gente hoje já se discute muito, a gente sabe que existem centenas, talvez milhares, né, de terapias pelo mundo, mas que essa luta, né, para esse profissional, né, que se dedicou à psicologia e aos poucos e provocando até essa mudança cultural mesmo, de que essa atuação do psicoterapeuta ela de um profissional da psicologia, né? Alguém que se dedicou a essa ciência, alguém que se aprofundou nesses conhecimentos, né, nas teorias. Então, isso também hoje é um momento muito importante, onde vem se falando muito sobre isso. Isso não é desmerecer as outras terapias, porque eu acho que o que todo mundo quer, e vocês devem ter buscado o curso também por conta disso, é ajudar as pessoas, né? Tornar a vida das pessoas uma vida melhor, né? Que seja mais proveitosa, que tenha mais qualidade de vida, que as pessoas tenham a sua própria autonomia emocional, né? O equilíbrio emocional tanto esperado. Então, não é sobre a terapia que é eficiente ou não é. E eu já entro aqui também em outra discussão que eu acho muito pertinente, antes de qualquer área que o profissional psicólogo ele pode atuar, mas a discussão de que hoje também, como o papel das redes, né, da informação que está, essa globalização da informação, como a gente vê, o acesso, né, hoje alguém que tem um canal no YouTube ou pelo próprio Instagram, é, eles passam conteúdos, né, resumos de conteúdos e informações, e por vezes a gente vai levado, né, nessa informação, e hoje meio que também tem uma tendência meio de polemizar, não é? Então, às vezes, abordagens falando de outras abordagens, dizendo que é melhor ou não é, o que é mais eficiente, o que apresenta mais resultado, e isso eu não vou citar nenhuma delas, mas eu falo em geral, de todas, às vezes, muitas vezes, para apresentar a proposta, né, a estruturação lógica de uma abordagem, muitas vezes existe sempre uma crítica a outras abordagens. Então, eu acho que também eu trago também essa reflexão para vocês que estão aí agora absorvendo aos poucos o que tange, né, a psicologia, que não é sobre, né, uma abordagem que seja melhor ou, sabe, mais eficiente ou não, mas aquela em que você se sente mais confortável, aquela em que você percebe que está agindo de acordo com a sua essência, que consegue desenvolver, fazer um trabalho que você acha coerente, que você acha justo, né? E também eu acho que esse profissional, cada vez mais, ele está sendo exigido desse profissional o desenvolvimento da capacidade crítica, né, de fazer essa avaliação sobre as abordagens, sem que para isso pese a defini-las, né, ou dizer que uma presta ou não presta, mas a capacidade de tentar ampliar essa compreensão, né, sobre o todo, né? A história da psicologia ela é muito linda, né? Então, se a gente precisa compreender que existem aspectos filosóficos, compreensões filosóficas que contribuíram e que contribuem, né, para esses parâmetros muito bem já estabelecidos dentro da psicologia e que existem
todo esse material, esse acervo teórico, a gente entender que de alguma forma sempre teve algo a ser, a contribuir, não é? A somar a esse processo, né? E o que eu gostaria muito é que eu pudesse despertar em vocês esse sentimento mesmo, de descobrir, de desbravar, de conhecer, de não de você poder ter lógico, uma abordagem, você desenvolver o papel de uma estruturação lógica de uma abordagem, mas que não se prender, não ficar apenas nisso, entender que é importante compreender, né, o processo da nossa civilização, o processo histórico, o papel da própria filosofia, não é? Porque sempre isso a gente vai estar ampliando essa caixinha nossa, né, enquanto profissionais de ferramentas, né, e que nos permite ter mais propriedade, né, para desenvolver o nosso trabalho, não é? E a gente conseguir entregar algo que seja verdadeiro, que seja satisfatório, não só para essa pessoa que muitas vezes nos busca, que está precisando, mas para a gente mesmo, né? Para que a gente se sinta bem fazendo isso, né? E eu acho e por isso que eu quis trazer esses aspectos. É isso, então, e agora já puxando um pouco o gancho, né, para a área em que eu estou, né, que como eu falei para vocês, eu sou fundador de uma clínica chamada UANA, e eu acho que até dentro da própria clínica a gente precisa passar também por esse processo de reciclagem e estar sempre em constante atualização, né? Hoje a gente vê, assim como em outras áreas também, um mercado que ele está todos de período de tempos em tempos, semestralmente, né? Vamos dizer assim, tá aí surgindo novos psicólogos, né? E aí o que acontece? A gente tem que ter essa preocupação em estar reciclando, até dentro da abordagem que a gente atua, né? Sabendo hoje quais são as tendências, a gente tem que ter o conhecimento não só dos aspectos culturais, locais, da sociedade em que a gente vive, mas do que até exemplo, por exemplo, da crise geopolítica, não é? Que está acontecendo no mundo. Isso tudo é muito importante, a gente conseguir compreender tudo isso. E esse profissional, ele está sempre em busca também sobre o que é que pode ter surgido de uma nova técnica, de uma ferramenta que pode ser utilizada dentro daquela sua área de atuação, tá? Como é essa dinâmica, né, do atendimento, né? Quem trabalha, que eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitos amigos psicólogos, profissionais da área, e a gente vê que existe, né, esse estigmatismo mesmo sobre o que é que o psicólogo faz, né? Esse valor do profissional psicólogo. Existe uma crise que ela começa na gente mesmo, né? O que é que a gente entrega? Porque a gente precisa compreender esse valor, né, de serviço. O que é esse valor? Que serviço é esse, né? A gente percebe que existe uma situação que traz uma certa complexidade, porque que isso nasce desde desse indivíduo, desde desse profissional, né? Que ele não consegue compreender e tomar pé mesmo sobre o seu próprio valor, né? Então, desde os acordos, né, que na sua maioria às vezes são acordos verbais, né, que existem entre o terapeuta, né, o psicoterapeuta e o cliente, mas a gente tornar isso acordos mais, como é que eu posso dizer, mais seguros, né, que lhe passem segurança, não só você, mas aquela pessoa que você está atendendo, não é? Desde a forma de preparação para esse atendimento. Hoje existem várias discussões que giram em torno da própria clínica da psicologia. E é importante que a gente vai também compreendendo esse processo e tentando assimilar tudo isso, tentando trazer para essa atuação, né, para esse lugar de trabalho, né? A gente compreender quais são as boas práticas, né, hoje do que se entende, porque a gente sabe que apesar
do conteúdo, né, a atuação do psicólogo, ela, ao longo do tempo, ela meio que fica numa base, né, de compreensão, vamos dizer assim, mas a gente sabe que as práticas, né, os acordos, a forma como essa clínica funciona, as prioridades, né, dessa clínica, a atuação de como você vai estar ali fazendo, né, desde uma entrevista, uma finalização, os processos de evolução que um psicólogo ele trabalha, a gente percebe a necessidade de reciclar, né? De verificar tudo isso. E aqui não é falando que uma coisa está errada ou certa, mas é que isso também é um desafio a esse profissional psicólogo, que ele consiga estar avaliando quais são as boas práticas que podem estar contribuindo para essa clínica, para essa sua atuação. A gente precisa lembrar que dentro da nossa prática, né, dentro da nossa clínica, da atuação do psicólogo, é, além de tudo isso como a gente conhece, desse processo da formalidade, da questão da formalidade, do papel, do posicionamento do psicólogo, né, o que, é que ele deve fazer, tem toda a questão de ética, né, que vocês também vão ter mais na frente a oportunidade de descobrir, né, das questões em que norteiam, né, a atuação desse profissional, mas a gente tem que lembrar que não deixa de ser um serviço, né? A gente entrega um serviço, a gente faz o serviço. E é importante que fique claro que serviço é esse, né? E aqui eu não falo do tempo em que você vai comunicar isso, nem de como, não estou querendo falar de alguma regra, uma norma para isso, mas é importante saber que isso não deixa de ser um serviço. Isso é um serviço onde a gente está ali entregando algo, a gente está ali fornecendo algo, né? Independentemente da abordagem, né? Da forma, da estruturação metodológica para isso, mas existe ali um serviço. E é importante que essa pessoa ela conheça as propriedades desse serviço, esse cliente ele conheça a propriedade desse serviço, ele saiba em que, de alguma forma, a gente não vai falar numa linguagem científica, numa linguagem no qual a gente estudou, mas a gente, de alguma forma, a gente tem que explicar como isso é feito, né? Como é que a gente trabalha, de que forma a gente está, o que é que a gente pretende, né, com esse processo terapêutico. Então, eu também acho que isso é uma coisa muito pertinente, que eu acho que isso também, a gente passa por um momento em que isso é falado, em que isso é olhado com outro sentido, tá? Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, me sinto muito honrado, não é? E já falar para que tenha um contato, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho, eu posso passar a página do Instagram da clínica, a minha página também profissional, tá? E quem tiver interesse em falar também, em conversar, em tirar dúvida, em fortalecer o network e falar sobre projetos ou outras coisas, eu também me coloco aqui à disposição, tá certo? E eu desejo que esse curso seja maravilhoso, um curso de muito sucesso para todos vocês, não é? Que vocês realmente aí dentro desse processo se encontrem, né? Que se sintam bem, que se divirtam, que curtam conhecer cada vez mais tudo que está dentro, né? Dentro dessa ciência tão maravilhosa que a gente acha tão incrível, né? Que a gente gosta tanto, certo? Então, obrigado.